A Nossa Senhora Aparecida, isso é um milagre, meus filhos. Em meio a tanta injustiça, ela não nos abandonou. O dia estava acabando em São Paulo quando o céu começou a ficar cor de ferro. Lá em cima, nuvens pesadas se ajuntavam como se o próprio firmamento estivesse cansado. Lá embaixo, nas margens escuras do Tietê, o cheiro de água parada e sujeira subia devagar, colando na pele, entrando pela janela quebrada de um barraco improvisado. Dentro daquela casa de madeira torta, Marta passava um pano gasto no chão, tentando vencer a umidade que parecia nascer das próprias paredes. Era uma mulher de mãos rachadas, cabelo preso num coque apressado, olhar cansado, mas ainda manso. Cada movimento dela carregava o peso de muitos anos de faxina na mesma empresa de transportes fluviais, anos de esposa, anos de mãe, agora, anos de viúva. No canto da sala pequena, sobre uma caixa de papelão que fazia as vezes de altar, uma pequena imagem da Virgem Maria parecia olhar tudo em silêncio. O manto azul estava um pouco descascado, mas os olhos da mãe continuavam suaves. Marta sempre ajeitava a imagem com cuidado, como quem ajeita o travesseiro de alguém querido. Naquele fim de tarde, ela parou por um instante, apoiou o pano no balde e falou baixinho: "Minha mãe, me ajuda a aguentar mais um pouco." A resposta veio num pigarro atrás dela. "Mãe, a goteira tá em cima da minha cama de novo." João, o filho adolescente, magro demais para seus 15 anos, apontava para o quarto. No teto, uma mancha escura crescia ao redor de um furo por onde a água teimava em cair, mesmo antes da chuva começar de verdade. Marta respirou fundo, enxugou rápido uma lágrima que nem chegou a escorrer e respondeu com um sorriso frágil: "A gente já vai dar um jeito, meu filho. Pega aquele balde azul para mim." Enquanto o menino procurava o balde, a mente dela foi longe, voltando para pouco tempo antes, quando tudo parecia menos pesado. Lembrou da empresa, dos corredores de azulejo, do cheiro de produto de limpeza misturado ao barulho dos rádios dos motoristas. Mais de 15 anos da vida dela estavam ali, naquela firma de transportes fluviais do Sr. Álvaro. Tanto tempo que, no fundo, Marta achava que ficaria até envelhecer de vez. Mas a crise veio. E com ela, a conversa gelada na pequena sala envidraçada do patrão. "Marta, você sabe como estão as coisas," Álvaro dizia, sem encarar muitos olhos dela, mexendo numa caneta cara. "A empresa entrou numa fase difícil. A gente precisa cortar custos. Infelizmente, não tem outro jeito." Ela se lembrava de ter apertado as mãos no colo, sentindo as unhas marcarem a pele. Quis argumentar, dizer que era viúva, que só tinha aquele salário, que o menino ainda estudava. Mas as palavras travaram. Só conseguiu murmurar: "Eu entendo, seu Álvaro." Ele, então, se recostou na cadeira e, como quem apresenta uma solução generosa, explicou: "Olha, eu vou ser justo com você. A rescisão mesmo, do jeito que a lei manda, para mim, agora, é complicado. Mas eu tenho uma casa, quer dizer, um imóvel, ali na beira do Tietê. É simples, mas é seu, se você aceitar. Vale mais do que essa rescisão, se for ver bem. Você sai daqui com um lugar para morar. É um negócio bom para nós dois." Naquele momento, Marta sentiu um aperto tão forte no peito que precisou engolir seco. Sabia que não era bem assim. Sabia também que tinha direito à rescisão completa. Mas o medo falou mais alto. Medo de sair dali com as mãos vazias, medo de ver o aluguel atrasar, medo de não ter o que pôr no prato de João. "Se a casa é minha?" ela perguntou, quase sussurrando. "Então eu aceito." Álvaro sorriu de lado, aliviado. "Claro, claro. Tudo certinho. Você assina aqui, ó acordo amigável. Fica mais fácil para todo mundo." Ela assinou. A mão tremia. Os olhos ardiam. Quando saiu da sala com a papelada dobrada dentro da bolsa, sentiu como se tivesse deixado um pedaço de si naquele escritório. No dia da mudança, o impacto foi duro. A tal casa era um barraco velho, com paredes remendadas, telhado torto e um chão de terra batida que virava lama com qualquer pingara. Ficava tão perto do rio que, à noite, o barulho da água parecia um ronco surdo, constante. O cheiro de esgoto queimava o nariz. Alguns vizinhos, encostados em muros improvisados, comentavam: "Essa parte aí é amaldiçoada. Ninguém para muito tempo." Marta fingiu que não ouviu. Com esforço, trouxe os poucos móveis: uma cama de casal, um colchão fino para João, uma mesa de plástico, 2 cadeiras desiguais. E a imagem de Maria, que foi colocada com mãos tremendo de cuidado. Naquela primeira noite no barraco, o vento entrou pelas frestas como se procurasse um lugar para se agarrar. João,
deitado no colchão, comentou: Mãe, aqui é mais feio do que o outro lugar. Ela ajeitou a coberta sobre ele, beijou sua testa e respondeu, num tom que queria ser firme: É feio, mas é nosso. E enquanto tiver um teto, a gente tá protegido. Nossa Senhora tá aqui com a gente. Por dentro, porém, a pergunta que não calava era outra. Era isso mesmo que eu merecia? Era só isso que valiam aqueles anos todos? Enquanto isso, em outro ponto da cidade, bem longe da margem fedorenta do rio, Álvaro recebia amigos em sua cobertura. No alto do prédio, com vista para as luzes de São Paulo, brindava com taças finas. Contava, rindo: Rapaz, você acredita? Eu ainda consegui resolver 2 problemas de uma vez. Me livrei de um imóvel encalhado e ainda fiz acordo com uma funcionária antiga, que só dava despesa. Dei a casa no lugar da rescisão. Ela saiu satisfeita, achando que fez um bom negócio. Os amigos riam, batendo palmas nas costas dele. Você é ligeiro demais, Álvaro, disse um deles. Deus ajuda quem sabe se virar. Ele ergueu a taça, orgulhoso. Amém. Então, lá embaixo, às margens do Tietê, Marta apagava a luz fraca da sala para economizar. Ficou apenas o brilho da vela diante da imagem de Maria, iluminando o rosto cansado da viúva. Naquele contraste de mundos, uma injustiça tinha sido assinada. E ninguém, ali na cobertura luxuosa, imaginava o quanto aquele negócio esperto ainda iria cobrar um preço. Marta se deitou, ouvindo o som do rio, o gotejar insistente, a respiração pesada do filho. Levou a mão ao peito e falou tão baixo que mal se escutava. Mãe, se a senhora viu tudo isso, não me abandona. Ela não sabia, mas essa frase, jogada no silêncio da noite, subiu como um primeiro pedido. Pequeno, tímido, quase escondido. Mas no céu, nada é pequeno quando vem de um coração ferido. E o que viria depois mudaria tudo. Os dias seguintes se ajeitaram como podiam. De manhã cedo, o Tietê parecia segurar a respiração por uns instantes. A neblina rasteira cobria a água escura, como um lençol cinza escondendo uma ferida aberta. Marta acordava antes do sol, acendia o fogão velho, esperava a água ferver na chaleira amassada e, enquanto o vapor subia, fazia o sinal da cruz diante da pequena imagem de Maria. Cuida da gente hoje, mãe, murmurava, mexendo o café ralo. João se sentava à mesa de plástico, ainda com sono, o uniforme da escola um pouco surrado, mas limpo. Espalhava margarina no pão com cuidado, como se quisesse que rendesse mais. Mãe, eu posso ir a pé até o ponto, não precisa me levar, dizia, tentando parecer forte. Eu vou com você pelo menos até a esquina, respondia Marta. Esse pedaço aqui é meio perigoso. No caminho, passavam por casas improvisadas, crianças descalças, cachorros magros revirando sacos de lixo. A cada chuva mais forte, as conversas dos vizinhos giravam em torno do mesmo tema. Você viu a água ontem? Subiu que foi uma beleza. Se continuar assim, esse ano a gente perde tudo. Esse rio não perdoa ninguém, não. Marta ouvia em silêncio. Dentro dela, algo se agitava. Uma mistura de medo e de uma estranha sensação de que aquela casa não era um presente, mas um castigo disfarçado. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o ritmo era outro. Álvaro estacionava o carro importado na vaga privativa, atravessava a recepção da empresa de cabeça erguida e sorriso pronto. Cumprimentava os funcionários com um aceno rápido. Bom dia, pessoal. Vamos trabalhar que o tempo é dinheiro. No corredor, 2 empregados comentavam baixinho, sem que ele ouvisse. Você soube da Marta? Aquela que limpava aqui há anos. Soube sim. Dizem que saiu com uma casa. Ele é bom, viu? Não deixa ninguém na rua. O colega olhou de lado, meio desconfiado. Sei não. Esse homem não dá nada de graça. Mas a versão oficial já estava circulando. O patrão generoso, que ajudou a funcionária antiga, cedendo uma casa em vez de dinheiro. Nas rodas de empresários, Álvaro repetia a história com um toque a mais de brilho. Aqui a gente não explora ninguém. Quando precisa cortar, corta com responsabilidade. A Marta, por exemplo, saiu até melhor do que se tivesse recebido em dinheiro. Casa é patrimônio. Os outros assentiam, alguns sinceramente impressionados, outros pensando apenas em como aquilo ficava bonito numa conversa de networking. Em pouco tempo, Álvaro passou a ser citado em reuniões como o empresário que se preocupa com o social. À noite, porém, quando tudo silenciava na cobertura, um detalhe não o deixava em paz. Às vezes, na hora de tirar a gravata,
ele se lembrava da mão trêmula de Marta segurando a caneta, das lágrimas que ela disfarçou. Espantava a imagem com um gesto. Besteira. Ela aceitou. Ninguém obrigou. Mas a frase não apagava a cena. Só empurrava um pouco mais para dentro. Na beira do rio, a rotina apertava. Uma semana de chuva fina foi suficiente para o quintal virar um lamaçal. O mofo subia pelas paredes. João, que antes só tossia de vez em quando, começou a ter crises mais fortes. Mãe, minha cabeça tá doendo. Ele dizia, deitado no colchão fino. Marta enchia uma caneca com água filtrada num filtro de barro rachado e passava a mão na testa do filho. É o tempo, meu filho. É esse lugar úmido. Vai passar. Por dentro, pensava, se eu tivesse recebido o que era meu por direito, talvez a gente não estivesse aqui. Certa tarde, sentada numa cadeira plástica na porta do barraco, Marta ouviu a vizinha, Dona Cida, comentar com outra moradora. Essa casa aí ele empurra pra todo mundo que não tem força pra brigar. Já passou gente aqui antes. Sempre o mesmo papo. Casa no lugar de dinheiro. Ninguém aguenta muito tempo. Marta sentiu um arrepio. A pergunta veio quase em forma de oração, sem ela perceber. Mãe, será que eu fui enganada? Na empresa, enquanto isso, um novo funcionário, jovem e empolgado, mostrou um contrato a Álvaro. Seu Álvaro, aqui tem um erro. O valor da rescisão tá menor do que o combinado com o pessoal do galpão. Ele pegou o papel, leu rápido, fez um risco com a caneta. Não se preocupa com isso, rapaz. Aqui quem sabe de número sou eu. Eles não vão perceber. E, se perceberem, eu acerto de boca. Fica tranquilo. O rapaz se calou, entre assustado e obediente. Na sala ao lado, uma imagem de Nossa Senhora ficava sobre uma estante, presente de uma obra social que a empresa patrocinava. Às vezes, quando passava por ali, Álvaro jogava um olhar rápido para a imagem e dizia como quem fala consigo. A senhora sabe que eu faço o que posso. Mas a distância entre o que ele achava que fazia e o que realmente fazia só aumentava. Em uma noite especialmente abafada, o ar pesado do Tietê parecia entrar pela boca de quem respirava ali perto. João teve uma crise forte de tosse, que o deixou sem fôlego. Marta se levantou no escuro, quase tropeçando nos baldes colocados embaixo das goteiras. Abriu a janela, na tentativa de deixar o ar circular, e foi recebida por um cheiro mais forte ainda de esgoto. Ela fechou os olhos por um momento e apoiou a testa no batente da janela. Eu não queria ficar murmurando, mãe, mas tá difícil, confessou, em voz baixa. Ele sabia como era isso aqui. Sabia que era lugar de enchente, de doença. Mesmo assim, foi capaz de dizer que era um favor. Ela olhou para a imagem na sala. A vela já tinha acabado, sobrava apenas um pavio apagado. Um silêncio mais denso tomou conta da casa. Não era apenas o barulho do rio, nem a tosse do filho. Era como se o próprio ambiente segurasse o ar, esperando algo. Foi nesse vai-vem de dias que a distância entre os dois mundos, o barraco úmido e a cobertura iluminada, foi ficando maior, mas ao mesmo tempo, misteriosamente, mais conectada. Porque as atitudes de um, ali de cima, pesavam cada vez mais na vida de quem estava lá embaixo. Numa tarde de sexta-feira, enquanto Álvaro se preparava para ir a um evento beneficente onde seria homenageado por ações sociais da empresa, ele parou diante do espelho para ajeitar a gravata. Pensou, por um segundo, será que ela está bem? Aquela casa é simples, mas é melhor do que aluguel. E ainda querem reclamar. Espantou o incômodo com um sorriso treinado. Pegou o envelope com o valor destinado à doação da noite, colocou no bolso interno do paletó e desceu pelo elevador espelhado. Na beira do Tietê, no mesmo horário, Marta tentava secar com um pano mais uma infiltração que surgia atrás do armário. Sentia o cheiro de mofo se misturando ao cheiro da comida simples no fogão. João, com o caderno aberto, tentava estudar, mas o barulho da água correndo pesada atrás da casa tirava a concentração. A vizinha passou pela porta e comentou: Marta, esse lugar não presta. Mas olha, Deus tá vendo. Deus tá vendo tudo. A frase ficou pairando no ar, como um recado que vem de longe. A viúva, sem perceber, repetiu por dentro: Deus tá vendo. Foi nessa tarde, entre um pano torcido e uma gravata bem ajustada, que algo começou a mudar no céu. Porque a dor silenciosa de Marta e a indiferença orgulhosa de Álvaro estavam se encontrando diante de um mesmo olhar, o olhar de uma mãe que não se acostuma com a injustiça. O céu estava ouvindo. Mesmo que, por enquanto, nenhum dos dois soubesse disso.
A chuva decidiu não ir embora naquele verão. Dia sim, dia não, nuvens escuras se juntavam sobre São Paulo, despejando água pesada sobre telhados, ruas e, principalmente, sobre as margens esquecidas do Tietê. Ali, onde Marta e João viviam, o barulho da chuva no telhado era quase tão forte quanto o som do rio engolindo lixo, galhos e tudo que encontrava pela frente. Numa dessas noites, a água começou a entrar pelo quintal como quem não pede licença. O chão de terra virou lama grossa em poucos minutos. Marta, de chinelo, sentia o barro frio subindo pelos dedos dos pés enquanto tentava erguer às pressas uma caixa de papelão que guardava documentos e fotos antigas. João, pega os cadernos. Tira da parte de baixo do armário. Ela gritou. O menino tossiu forte, apoiando-se na parede antes de se abaixar. O peito ardia. A umidade do quarto grudava na roupa, na pele, na garganta. Tô tentando, mãe, respondeu, entre uma tosse e outra. Do lado de fora, vozes se misturavam ao som da chuva. Vai alagar de novo. Alguém gritou na rua. Fecha a porta, mulher. A água vai subir. Outro avisava. Marta fechou a porta, mas a água já se infiltrava pelas frestas. Sentia um medo antigo, aquele medo que não tem rosto, mas que paralisa as mãos. Olhou para o teto. As goteiras tinham virado pequenos chuveiros descontrolados. Baldes, bacias, panelas, tudo foi colocado no chão na tentativa de segurar um pouco da invasão. Quando a chuva começou a dar uma trégua, já era madrugada. O quintal parecia um lago de água barrenta. Dentro de casa, o cheiro de mofo se misturava ao cheiro de roupa molhada e de remédio genérico, que Marta tinha comprado apertando as últimas moedas. João, deitado, respirava com dificuldade. Mãe, eu não tô conseguindo dormir, murmurou. Ela se sentou na beira do colchão, passou a mão nos cabelos do filho e sentiu o suor quente na testa dele. Vai passar, meu amor. A gente só precisa aguentar mais um pouco. Mas, por dentro, a pergunta batia mais forte. Até quando? No dia seguinte, Marta saiu cedo para tentar um bico de faxina em um prédio do centro. Pegou 2 ônibus, ainda com a barra da calça marcada de barro seco. No caminho, viu fachadas de lojas iluminadas, pessoas bem vestidas olhando vitrines, carros passando com pressa. Pensou na distância entre aqueles mundos e o barraco que afundava na lama. No intervalo, enquanto lavava um banheiro de escritório, ouviu 2 funcionárias conversando perto da pia. Você ouviu falar do Sr. Álvaro? Uma delas perguntou. Dizem que ele vai receber um prêmio de empresário solidário. Sério? A outra respondeu. Ah, mas ele ajuda mesmo. Patrocina evento religioso, dá casa para funcionário. Lembra daquela faxineira antiga? Ouvi dizer que ele deu um imóvel para ela. Marta sentiu o rosto esquentar. O chão pareceu balançar por um segundo. Ela sabia que estavam falando dela, mesmo sem dizer o nome. O tal imóvel era o barraco que quase desabou na noite anterior. Quando ficou sozinha de novo, ajoelhou-se diante do vaso sanitário que acabará de limpar, fingindo pegar algo no chão, só para esconder as lágrimas que insistiam em cair. Pensou na cena da demissão, na caneta pesada, na assinatura tremida. Pensou na tosse de João. Pensou no prêmio de solidário. Na volta para casa, o ônibus passou longe do prédio espelhado onde Álvaro trabalhava. Da janela, ela viu apenas por um instante o reflexo de homens de terno entrando e saindo, protegidos pela marquise. Apertou a bolsa contra o peito e respirou fundo. Naquela mesma noite, Álvaro se arrumava para o evento de premiação. Vestiu um terno novo, passou perfume importado e escolheu um relógio caro para combinar. Antes de sair, passou rapidamente pela sala onde ficava uma estante com alguns livros religiosos, fotos de eventos beneficentes e uma imagem bonita da Virgem Maria, toda bem pintada, com o manto azul brilhando. A senhora sabe que eu faço minha parte, comentou, em voz baixa, quase como uma desculpa. No salão do evento, luzes, música suave, mesas bem arrumadas. Quando o apresentador o chamou ao palco, elogiou seu compromisso com os mais pobres e sua postura ética nos negócios. Álvaro caminhou confiante, sob aplausos. Recebeu o troféu, agradeceu a Deus e a família, falou sobre justiça social e responsabilidade. Enquanto isso, Marta combatia uma infiltração nova que começava a abrir uma rachadura na parede do quarto. Com um pedaço de pano, tentava secar a água que escorria devagar, como se a casa estivesse chorando por dentro. O contraste doía. E não era só na vida dela. A injustiça tem um jeito silencioso de se espalhar,
alcançando coisas que, à primeira vista, não têm nada a ver. João faltava cada vez mais à escola por causa das crises de tosse e febre. A diretora ligou um dia. Dona Marta, a senhora precisa cuidar da saúde do menino. Ele anda muito fraco. Ela, com a voz apertada, respondeu: Eu sei, minha senhora. Mas o posto de saúde está sempre lotado. E lá em casa é tanta umidade. Eu tô fazendo o que eu posso. No outro lado da cidade, Álvaro começou a ser convidado para dar palestras sobre liderança ética. Em uma delas, diante de jovens empresários, disse: O segredo é saber equilibrar lucro e humanidade. Você precisa ser firme, mas justo. Gosto de pensar que aqui ninguém é descartável. Uma frase bonita, dita com segurança. Mas, na memória, um rosto insistia, o de Marta, segurando o papel de demissão. Ele afastou a lembrança como quem espanta um mosquito incômodo. Os dias foram passando, e a dor de Marta, antes suportável, começou a ganhar outro peso. Era uma dor que misturava cansaço físico, medo do futuro e uma sensação profunda de desrespeito. Não se tratava apenas da casa ruim, da água suja, da tosse do filho. Era como se alguém tivesse dito, com aquele acordo: sua vida vale pouco. Seu esforço vale menos ainda. Essa ferida não se cura com panos de chão, nem com remédio barato. Ela vira um gemido que o mundo não escuta, mas que, aos poucos, começa a ressoar num lugar mais alto. E foi quando tudo parecia apertar de uma vez: a chuva, o mofo, a doença, a humilhação, que, dentro do peito de Marta, começou a nascer um clamor que ela mesma ainda não sabia colocar em palavras. Um pedido não por vingança, mas por verdade. Por justiça. Por um olhar de mãe que enxergasse além das aparências. O tempo em que ela ainda tentava aguentar calada estava chegando ao fim. Aquela noite começou como tantas outras, mas tinha algo diferente no ar. O céu, mais uma vez, desabou em água. As telhas velhas do barraco estalavam sob o peso da chuva. O rio, logo atrás da casa, parecia rugir. A cada trovão, a janela tremia um pouco. Marta percebeu que não seria uma chuva comum quando o primeiro balde encheu em menos de meia hora. A água pingava do teto em vários pontos ao mesmo tempo, como se a casa tivesse furado por dentro. Ela corria de um lado para o outro, trocando baldes, esvaziando bacias, tentando salvar o pouco que tinha. João, encolhido na cama, tossia sem parar. A tosse vinha funda, rasgando o peito. Mãe, ele chamou, com a voz fraca. Tá difícil de respirar. Ela se aproximou, sentou-se na beira da cama e colocou a mão na testa dele. Estava queimando. Meu Deus! Escapou, num sussurro. Ele tá muito quente. Abriu a gaveta onde guardava remédios, encontrou apenas alguns comprimidos de analgésico. Tinha ido ao posto de saúde na semana anterior e saído de lá com uma receita que não conseguiu comprar inteira. O dinheiro tinha ido embora no gás, na comida, na passagem de ônibus. Segura só mais um pouco, meu filho. Eu vou te dar um remédio e você vai descansar, tá? Disse, tentando manter a voz calma. Lá fora, um trovão fez a casa inteira tremer. Um balde virou com o impacto do som. Água se espalhou pelo chão da sala, molhando o tapete puído. O cheiro de umidade ficou ainda mais forte. Marta se levantou devagar, foi até a pequena imagem da Virgem Maria, agora iluminada por uma vela acesa, e ficou parada por alguns segundos. O rosto da mãe parecia ainda mais sério naquela luz tremeluzente. O coração de Marta batia acelerado, como se estivesse preso dentro de um quarto apertado. De repente, foi como se tudo se calasse por dentro dela. A chuva continuava, o rio continuava, João continuava tossindo. Mas uma parte de Marta sentou-se no chão frio, diante daquela imagem, e decidiu que não dava mais para engolir as palavras. Ela apagou a lâmpada fraca da sala, deixando só a vela acesa. A chama desenhou sombras nas paredes, sombras que pareciam contar a história de uma vida inteira. Marta ajoelhou-se, sentindo o chão duro sob os joelhos, e respirou fundo. A voz saiu embargada. Mãe, eu não sei nem por onde começar. As lágrimas vieram antes das frases. Primeiro, ela chorou em silêncio, apenas respirando aos soluços. Depois, as palavras começaram a sair, como se tivessem esperado meses por aquele momento. A senhora viu tudo, né? Perguntou, olhando para a pequena imagem. Viu o dia em que ele me mandou embora. Viu a forma como ele falou, como se eu fosse só um gasto a menos. Viu quando ele me ofereceu essa casa como se fosse um presente,
quando na verdade estava se livrando de um problema. Ela passou a mão no rosto, enxugando as lágrimas, mas outras vieram. Eu aceitei, mãe. Eu aceitei porque estava com medo. Medo de ficar sem nada, medo de ver meu filho passando necessidade. Eu assinei aquele papel sabendo que não era justo, mas eu estava sozinha. Eu pensei, pelo menos é uma casa. E agora olha. Ela abriu os braços, apontando para o teto que pingava, para o chão molhado, para o quarto onde João tossia. Olha o lugar em que eu tô. A chuva pareceu diminuir um pouco, como se prestasse atenção. O barulho do rio continuava forte, mas havia algo diferente. Um silêncio dentro da alma dela, um espaço onde finalmente cabiam as palavras que sempre foram engolidas. Eu não quero mal para ele, mãe, continuou, com sinceridade. Eu não desejo que ele passe fome, nem que perca tudo. Eu só queria justiça. Eu queria que ele enxergasse o que fez. Que ele entendesse que cada papel que ele assina mexe na vida de alguém de verdade. Que ele visse o João tossindo aqui dentro, sentindo o cheiro desse rio, enquanto ele é chamado de empresário solidário por aí. João chamou baixo. Mãe. Ela virou o rosto por um instante. Tô aqui, meu filho. Descansa. A mamãe tá rezando. Voltou-se para a imagem de Maria. A vela lançava um brilho suave sobre o rosto da mãe. Marta sentiu que, de alguma forma, não falava mais sozinha. A senhora que é mãe, a senhora sabe o que é ver um filho sofrendo. Eu sei que tem gente em situação pior que a minha. Eu sei que tem gente que nem casa tem. Mas a senhora também sabe que o que ele fez comigo não foi certo. Eu poderia ter recebido meu dinheiro, pago minhas contas, tentado outro lugar. Ele escolheu o caminho mais fácil para ele. E o mais pesado para mim. A voz foi ficando mais mansa, mas não menos firme. Eu não tô pedindo castigo para ele, não. Tô pedindo que a verdade apareça. Que o coração dele seja mexido, balançado, acordado. Que ele pare de brincar com a vida dos outros. E se for preciso, mãe, que essa casa, esse rio, essa dor, sirvam para alguma coisa que eu ainda não entendo. Por um momento, o vento lá fora pareceu se acalmar. A cortina parou de balançar. A chama da vela, que dançava inquieta, ficou mais firme, quase reta. Marta fechou os olhos e deixou que as lágrimas caíssem sem tentar segurar. Eu tô cansada, mãe, confessou, num sussurro. Mas eu não quero desistir. Segura minha mão de algum jeito. Mostra que eu não tô lutando sozinha. Se a senhora quiser, leva essa minha oração até o coração de Deus. Eu só peço isso, justiça e proteção pro meu filho. E que o orgulho daquele homem pare de machucar tanta gente. Houve um silêncio diferente depois dessa frase. Não era o silêncio do medo, nem o silêncio do desespero. Era como quando, depois de falar tudo que estava preso, a gente finalmente respira fundo, como se abrisse espaço dentro do peito para outra coisa. João, no quarto, parecia tossir menos. A chuva, lá fora, foi ficando mais espaçada, como se cada gota agora tivesse outra cadência. O barulho do rio continuou, mas Marta já não se sentia engolida por ele. Ela permaneceu de joelhos por mais alguns minutos, sem dizer nada, apenas sentindo uma paz leve se aproximar, uma paz que não vinha das circunstâncias, mas de saber que tinha se aberto por completo diante daquela mãe. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, alguém tivesse realmente escutado tudo. Quando se levantou, devagar, sentiu as pernas dormentes, mas o peito mais solto. Apagou a vela com cuidado, mas a sala continuou parecendo menos escura do que antes. Antes de se deitar, passou pelo quarto de João. Beijou sua testa, agora um pouco mais fria, e ajeitou a coberta. A gente não tá sozinho, meu filho, murmurou. Hoje eu falei tudo para Nossa Senhora. Ela sabe do nosso sofrimento. E uma mãe que escuta um pedido assim, não fica parada. Marta deitou-se, ouvindo a chuva se afastar. Não sabia explicar, mas, naquele momento, sentia que algo, em algum lugar, tinha começado a se mover. Como se sua oração tivesse batido numa porta que estava fechada há muito tempo. Do outro lado da cidade, na mesma madrugada, Álvaro dormia profundamente em sua cama confortável, sem imaginar que o nome dele tinha sido levado com lágrimas até o céu. E quando uma mãe ouve um clamor sincero por justiça e misericórdia, nenhuma noite permanece igual por muito tempo. Os dias que seguiram foram estranhamente calmos. A chuva deu uma trégua. O Tietê parou de ameaçar as margens e até o mofo nas paredes pareceu diminuir um pouco. João melhorou da febre, voltou a comer direito e até conseguiu ir para a escola alguns dias seguidos.
Marta, por sua vez, sentiu algo diferente dentro do peito. Não era felicidade, nem alívio completo, mas uma espécie de firmeza silenciosa, como se alguém estivesse ao lado dela segurando uma parte do peso. Ela não falou para ninguém sobre a oração daquela noite. Continuou limpando casas, pegando o ônibus lotado, chegando em casa cansada. Mas, de vez em quando, parava diante da pequena imagem da Virgem Maria, acendia uma vela e ficava uns minutos só olhando. Não rezava terço completo sempre, não tinha força. Mas dizia baixinho: "Obrigada por estar comigo, mãe. Eu sei que a senhora tá." Certa manhã, enquanto varria o quintal ainda enlameado, uma vizinha passou na cerca e comentou: "Marta, você tá com um jeito diferente. Mais leve." Ela deu um sorriso sem jeito. "Sei lá, Cida. Acho que eu desabafei com Nossa Senhora. Aí a gente fica mais tranquila." A vizinha, mulher de fé simples, acenou com a cabeça. "É assim mesmo. Quando a gente joga tudo no colo dela, a gente sente que não carrega sozinha. Deus ouve, viu?" Marta concordou, sem saber ainda o quanto aquelas palavras estavam prestes a se tornar reais de uma forma que nem ela imaginava. Enquanto isso, no outro lado da cidade, algo começou a mudar na vida de Álvaro. Nada dramático a princípio. Apenas pequenos sinais, coisas que poderiam ser ignoradas, mas que, juntas, formavam uma inquietação crescente. Na segunda-feira, ele acordou mais cedo que o normal, sem razão aparente. Tinha dormido bem, mas ao abrir os olhos, sentiu uma sensação estranha, como se tivesse esquecido algo importante. Olhou o celular, conferiu os compromissos, estava tudo em ordem. Mesmo assim, o incômodo persistiu. No café da manhã, enquanto tomava o café passado pela empregada, olhou pela janela da cobertura. O dia estava claro, sem nuvens. Mas, por um instante, ele sentiu um arrepio leve subir pela nuca, como se alguém tivesse entrado no apartamento sem fazer barulho. Olhou em volta. Estava sozinho. "Besteira", murmurou, voltando ao celular. Naquela tarde, em uma reunião com fornecedores, algo estranho aconteceu. Álvaro estava no meio de uma negociação, discutindo valores e tentando diminuir os custos de transporte, quando, de repente, seus olhos caíram sobre um calendário pendurado na parede do escritório. Na imagem, uma pintura antiga da Virgem Maria segurando o menino Jesus. Por algum motivo, ele travou. Ficou olhando para aquela imagem por alguns segundos, como se tivesse sido puxado para fora da conversa. A voz do fornecedor soou longe. "Senhor Álvaro, o senhor concorda com esse valor?" Ele piscou, voltou à sala, ajeitou a gravata. "Sim, sim. Pode ser." Saiu da reunião com um aperto no peito que não conseguia explicar. Não era dor física. Era como se algo, dentro dele, estivesse sendo cutucado com delicadeza, mas de forma insistente. À noite, sozinho no apartamento, Álvaro tentou trabalhar em casa, revisando planilhas no notebook. A luz do abajur iluminava apenas a mesa. O resto da sala estava em penumbra. Ele tomou um gole de uísque, respirou fundo e voltou aos números. Foi então que ouviu um barulho suave, como se alguém tivesse movido uma cadeira na sala ao lado. Levantou-se rápido, o coração acelerado. "Tem alguém aí?" Silêncio. Caminhou até a sala. Tudo no lugar. A porta trancada. A janela fechada. Nada fora do comum. Mas o arrepio voltou, mais forte dessa vez. Ele se sentou no sofá, olhando para a própria sala como se fosse a primeira vez. Foi quando seus olhos caíram sobre a pequena imagem de Nossa Senhora que ficava na estante, presente de uma obra social que ele patrocinava. A imagem estava exatamente onde sempre esteve. Mas, naquele momento, parecia diferente. Como se olhasse diretamente para ele. Álvaro engoliu seco. "Eu faço minha parte", disse em voz alta, quase como uma defesa. "Eu ajudo onde posso." Mas a frase soou vazia, até para ele mesmo. Naquela noite, demorou para dormir. Ficou revirando na cama, sentindo um peso estranho nas costas, uma sensação de que estava sendo observado. Não era medo, não era paranoia. Era algo mais sutil, como se alguém estivesse ali, em silêncio, esperando. Na madrugada, acordou de repente, o coração disparado. Tinha sonhado com algo, mas não conseguia lembrar direito. Só restava uma imagem, água suja, um barulho de rio, e uma mulher de mãos rachadas olhando para ele, sem dizer nada. "Marta." Ele murmurou, ainda meio dormindo. Sentou-se na cama, passou a mão no rosto.
Por que tinha pensado nela? Fazia meses que nem lembrava da antiga funcionária. Levantou-se, foi até a cozinha, bebeu um copo de água gelada. A casa toda estava silenciosa, mas ele sentia como se o ar estivesse mais denso, mais pesado. Voltou para o quarto, mas não conseguiu dormir mais. Ficou olhando para o teto, pensando em coisas que normalmente evitava. Quantas pessoas ele tinha resolvido daquele jeito? Quantos acordos injustos ele tinha feito ao longo dos anos, sempre achando que estava sendo esperto, que estava apenas fazendo negócios? Pela primeira vez em muito tempo, uma palavra atravessou sua mente e não foi embora. Injustiça. Ele tentou afastar o pensamento, virou-se de lado, fechou os olhos com força. Mas a palavra ficou ali, pairando, como uma fumaça que não se dissipa. No dia seguinte, ao passar pela recepção da empresa, Álvaro viu uma funcionária nova arrumando um pequeno oratório improvisado perto da entrada. Tinha uma imagem de Nossa Senhora, flores artificiais e uma vela acesa. "Que é isso?" perguntou, meio irritado. "Ah, seu Álvaro, é que hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida. A gente sempre faz uma homenagem aqui." Ele ia dizer algo, mas parou. Olhou para a imagem. Novamente, aquela sensação, como se os olhos da Virgem Maria o acompanhassem. Tá bom, disse, desviando o olhar. Passou o dia inteiro inquieto. Não conseguia se concentrar. Os números nas planilhas pareciam embaralhados. As reuniões, cansativas. Quando chegou em casa, à noite, foi direto para o quarto e deitou-se ainda vestido. O cansaço era grande, mas o sono não vinha. Ficou ali, olhando para o teto, sentindo aquele peso crescer. Não era culpa, ainda. Era algo antes disso, um pressentimento de que algo estava prestes a acontecer. Algo que ele não conseguiria controlar. Lá longe, na beira do Tietê, Marta apagava a vela diante da imagem de Maria e sussurrava: "Se for da vontade da Senhora, que ele entenda. Que o coração dele seja tocado. Eu confio." Ela deitou-se tranquila, sentindo que não precisava mais fazer nada. Tinha entregue. Tinha confiado. Agora, era esperar. E naquela mesma madrugada, enquanto o céu de São Paulo se cobria de estrelas silenciosas, algo começou a se mover no mundo invisível. Um tipo de movimento que não faz barulho, que não acende luz, mas que atravessa paredes, atravessa orgulho, atravessa anos de dureza acumulada. Era o prenúncio de uma visitação. A casa de Álvaro, tão protegida, tão segura, estava prestes a receber uma presença que ele nunca imaginou possível. E, dessa vez, não haveria como desviar o olhar. Era quase 3 da manhã quando Álvaro acordou de novo. Dessa vez, não foi um pesadelo. Não foi barulho. Foi como se alguém tivesse chamado seu nome, mas sem som. Ele abriu os olhos devagar, ainda confuso, o corpo pesado de cansaço. O quarto estava escuro, mas havia algo diferente. Uma luz suave entrava pela janela, mesmo sem haver lua cheia. Era uma claridade branda, quase azulada, que parecia não vir de fora, mas de dentro do próprio ambiente. Álvaro sentou-se na cama, o coração começando a bater mais rápido. Olhou para a janela. Não tinha ninguém. Olhou para a porta. Estava fechada. Respirou fundo, tentando se acalmar. Deve ser o reflexo de alguma luz da rua. Mas, no fundo, ele sabia que não era isso. Foi então que sentiu uma presença. Não era ameaçadora. Não era apavorante. Mas era inegável. Havia alguém ali, no quarto, com ele. Alguém que não era deste mundo. Devagar, virou o rosto para o canto do quarto, perto da janela. E foi aí que a viu. Uma mulher estava ali, de pé, envolta em luz suave. O manto azul caía pelos ombros com uma delicadeza impossível de descrever. O véu branco cobria parte dos cabelos escuros. Os pés pareciam repousar sobre algo que lembrava água límpida, cristalina, tão diferente das águas escuras e sujas do Tietê. Álvaro sentiu as pernas fraquejarem. Quis gritar, mas a voz travou. Quis se levantar, mas o corpo não obedecia. Ficou ali, sentado na cama, olhando para aquela figura que irradiava uma paz tão profunda que, ao mesmo tempo, desarrumava tudo dentro dele. A Virgem Maria não se moveu. Apenas olhou para ele. E aquele olhar era de mãe. Não havia raiva. Não havia condenação imediata. Mas havia firmeza. A firmeza de quem conhece a verdade e não precisa gritar para ser ouvida. Álvaro sentiu como se cada camada de desculpa,
cada justificativa que ele tinha construído ao longo dos anos, estivesse sendo desfeita com aquele olhar. Ele não precisava falar. Ela já sabia. Sabia de tudo. Quem é a senhora? Conseguiu murmurar, embora soubesse a resposta. A voz que veio não era alta. Era suave, mas atravessava o peito como uma lâmina afiada feita de ternura. Álvaro, ela disse, chamando-o pelo nome. Ele tremeu. Ninguém falava seu nome daquele jeito. Como se conhecesse não apenas o nome, mas a história inteira por trás dele. Cada escolha, cada mentira, cada acordo injusto. Eu não fiz nada de errado, ele tentou dizer, mas a frase saiu fraca, sem convicção. Maria não respondeu com palavras. Apenas continuou olhando, e naquele silêncio, ele sentiu tudo o que tinha feito passar diante dos próprios olhos. Não eram imagens ainda, mas sensações. Lembranças rápidas. O rosto de Marta assinando o papel. O sorriso de lado quando se gabou de ter resolvido o problema. As risadas dos amigos elogiando sua esperteza. "Por que a senhora está aqui?" perguntou, com a voz embargada. Maria deu um passo à frente. A luz ao redor dela ficou um pouco mais intensa, mas continuava suave, como o brilho de uma vela multiplicado por 1000 sem queimar os olhos. "Vim porque uma mãe clamou por justiça", respondeu ela, com uma voz que era ao mesmo tempo carinho e autoridade. "E vim porque o coração de um filho meu está preso em orgulho e cegueira." Álvaro sentiu as lágrimas subirem, mas tentou segurar. Ainda tinha resistência. Ainda queria se defender. "Eu ajudo gente, eu dou dinheiro, eu patrocino projetos. E usas essas obras para esconder o que fazes na sombra", completou Maria, sem dureza, mas com verdade cortante. "Álvaro, cada vida que passa por tuas mãos é preciosa aos olhos de Deus. Cada viúva, cada trabalhador, cada pessoa que confia em ti, não são números. São filhos e filhas que ele me confiou." Ele baixou a cabeça. As mãos tremiam. Eu só fiz o que todo empresário faz." "Não", ela interrompeu, firme mas mansa. "Tu fizeste o que homens sem misericórdia fazem. E agora, teu coração está tão endurecido que já não enxergas o sofrimento que causas." Álvaro quis argumentar, quis dizer que o mundo era assim, que os negócios funcionavam daquela forma. Mas, diante daquela presença, nenhuma dessas desculpas fazia sentido. Eram cinzas. Vazias. Maria se aproximou mais um pouco. Álvaro sentiu um perfume suave, como de flores frescas depois da chuva. Ela estendeu a mão, mas não para tocar. Era um gesto de convite. "Vou te mostrar a verdade que tens evitado", disse ela, com uma tristeza suave nos olhos. "Porque só a verdade pode te libertar." Antes que ele pudesse responder, o quarto começou a se dissolver ao redor dele. As paredes, a cama, a janela, tudo desapareceu como fumaça. E, no lugar, começaram a surgir imagens. Não eram sonhos. Eram lembranças. Memórias reais, mas vistas de outro ângulo. Vistas com os olhos de quem sofreu. Álvaro sentiu o chão sumir sob seus pés. Não estava mais no quarto. Estava sendo levado para dentro da própria vida. Para dentro das vidas que ele tinha machucado. E, pela primeira vez, ia sentir na pele o peso de cada escolha errada que fez. A Virgem Maria permaneceu ao lado dele, como uma mãe que segura a mão do filho enquanto ele enfrenta a dor de crescer. Ela não estava ali para destruí-lo. Estava ali para salvá-lo. Mas, para isso, ele precisaria ver. Ver tudo. E a primeira imagem que surgiu foi a de uma jovem Marta, anos atrás, entrando pela primeira vez na empresa, cheia de esperança, carregando uma foto do marido e do filho pequeno na carteira. Álvaro engoliu seco. A visitação tinha começado. E não haveria como fugir dela. O quarto tinha desaparecido por completo. Álvaro não sentia mais o colchão sob o corpo, nem o travesseiro, nem o chão firme. Era como se estivesse suspenso no ar, mas sem cair. Ao lado dele, a presença da Virgem Maria permanecia, suave, firme, impossível de ignorar. A primeira imagem surgiu diante dele como uma janela aberta para o passado. Era a recepção da empresa, anos atrás. O sol entrava pelas janelas, iluminando o corredor de azulejos limpos. Álvaro se viu ali, mais jovem, conversando com o gerente de recursos humanos. "Essa aqui é a Marta", dizia o gerente, apontando para uma mulher de cabelos presos, mãos nervosas segurando uma bolsa velha. "Ela vai trabalhar na limpeza." Marta sorriu, tímida, mas com os olhos brilhando de esperança. "Obrigada pela oportunidade",
Senhor Álvaro. Eu prometo que vou fazer um bom trabalho. Ele tinha dado um aceno distraído, sem realmente olhar para ela. Apenas mais uma funcionária. Apenas mais um nome na folha de pagamento. Agora, vendo aquela cena de novo, Álvaro sentiu algo apertar no peito. Ela estava tão cheia de expectativa, tão grata. E ele nem tinha olhado direito para o rosto dela. A imagem avançou. Meses se passaram em segundos. Ele viu Marta limpando corredores, lavando banheiros, varrendo pátios. Sempre com cuidado. Sempre com dedicação. Em uma das cenas, ela estava de joelhos, limpando o chão de uma sala de reuniões. Quando parou por um instante, tirou do bolso um terço pequeno e rezou baixinho, com os olhos fechados. Minha Nossa Senhora, protege meu marido na estrada e meu filho na escola. E me dá força para continuar. Álvaro sentiu um nó na garganta. Ele nunca tinha visto aquilo. Nunca tinha percebido que, enquanto ele assinava contratos e fechava negócios, ela rezava nos cantos, pedindo proteção e força para continuar trabalhando. A cena mudou. Agora era o velório do marido de Marta. Um caixão simples, flores poucas, gente humilde ao redor. Ela estava sentada na primeira fileira, segurando a mão de João, que era ainda criança. O rosto dela estava inchado de tanto chorar, mas ela tentava manter a compostura na frente do filho. Vai ficar tudo bem, meu amor, dizia para o menino, apertando a mão dele. A gente vai continuar. Sua mãe vai trabalhar e você vai estudar. Deus não abandona. Álvaro viu a dor crua naquele rosto. A solidão. O medo do futuro. E, mesmo assim, a fé. Uma fé que ele nunca tinha tido, mesmo com toda a sua riqueza. A Virgem Maria, ao lado dele, falou com suavidade. Ela nunca faltou um dia. Mesmo com o coração partido, ela ia trabalhar. Porque confiava que tu serias justo com ela. A frase caiu como um peso. Álvaro quis desviar o olhar, mas não conseguia. A visão continuou. Agora ele se viu no próprio escritório, anos depois, durante a crise da empresa. Estava conversando com o contador, analisando cortes. Precisamos diminuir a folha de pagamento, dizia o contador. Os funcionários mais antigos custam mais. Se a gente trocar por gente nova, economiza bastante. Álvaro, na cena, assentiu com frieza. Faz uma lista. Começa pelos mais velhos. E vê se consegue fazer uns acordos amigáveis. Não quero processo na minha porta. O contador sorriu de lado. Pode deixar, doutor. A gente sabe como faz. Vendo aquilo agora, Álvaro sentiu vergonha. Não tinha sido uma decisão difícil. Não tinha perdido o sono. Tinha sido apenas mais uma estratégia de negócios. Mais uma jogada esperta. A cena mudou para o dia da demissão de Marta. Ele a viu entrando na sala, o rosto tenso, as mãos apertando a alça da bolsa. Viu-se sentado atrás da mesa, mexendo na caneta cara, evitando olhar nos olhos dela. Marta, a empresa tá passando por dificuldades. A gente vai ter que te desligar. Ela ficou em silêncio. Apenas engoliu seco. Ele viu o tremor nas mãos dela, o esforço que fazia para não chorar na frente dele. Eu entendo, seu Álvaro. Mas agora, pela primeira vez, Álvaro conseguiu ouvir o que ela não disse. Conseguiu sentir o que ela sentiu, o desespero, o medo, a humilhação. Cada palavra dele tinha sido uma facada naquele coração já ferido. E então veio a parte que ele mais queria esquecer. Olha, eu tenho uma casa, é simples, mas é tua, se você aceitar. Vale mais do que a rescisão. Ele viu o rosto dela se contorcer por dentro, mesmo mantendo a expressão serena por fora. Viu a luta interna, sabia que era injusto, mas tinha medo de sair dali sem nada. Se a casa é minha, então eu aceito. A mão dela tremia ao assinar o papel. E, pela primeira vez, Álvaro viu o que aconteceu depois que ela saiu da sala. Marta encostou-se na parede do corredor, longe de todos, e chorou em silêncio, tapando a boca com a mão para não fazer barulho. Álvaro sentiu as próprias lágrimas escorrerem. Eu não sabia, murmurou. Eu não sabia que ela estava tão. Sabias, interrompeu Maria, com firmeza amorosa. Sabias, sim, mas escolheste não ver. Porque ver dói. E tu preferiste o conforto da tua consciência limpa. A visão avançou para o dia da mudança. Álvaro viu Marta chegando ao barraco pela primeira vez, com João adolescente ao lado. Viu o choque no rosto dela ao perceber o estado real da casa. As paredes rachadas. O cheiro do rio. A umidade. O teto furado.
Mãe, aqui? Perguntou João, incrédulo. Ela tentou sorrir, mas os lábios tremeram. É o que a gente tem, meu filho. Vamos fazer dar certo. Álvaro viu as primeiras noites ali, o barulho do rio, as goteiras, os ratos, a tosse de João começando. Viu Marta tentando tapar buracos com pedaços de madeira. Viu ela chorando no banheiro pequeno, onde o filho não podia ouvir. Meu Deus! O que eu fiz? Sussurrou Álvaro, a voz quebrada. Maria continuou ao lado dele, e a visão mudou mais uma vez. Agora ele se viu na própria cobertura, na noite em que recebeu amigos para comemorar. Viu-se rindo, brindando com taças caras, contando com orgulho. Eu ainda consegui resolver 2 problemas de uma vez. Me livrei de um imóvel encalhado e ainda fiz acordo com uma funcionária antiga. Os amigos riram. Bateram palmas nas suas costas. E ele, ali, sorrindo, achando-se esperto. Ao mesmo tempo, a visão mostrou Marta, na mesma noite, tentando secar uma infiltração nova que surgia na parede, enquanto João tossia no quarto ao lado. As 2 cenas lado a lado, ele brindando, ela chorando. Álvaro caiu de joelhos. Não havia mais chão físico, mas ele sentiu como se tivesse desabado por dentro. Perdão, gemeu. Perdão, eu não pensei, eu não quis. Maria se aproximou, pousando a mão com delicadeza sobre a cabeça dele. O toque era quente, reconfortante, mas ao mesmo tempo revelador. Filho, cada vez que escolhes o lucro acima da dignidade de alguém, tu pisas na imagem de Deus. Cada vez que te vanglorias de esperteza às custas do sofrimento alheio, tu te afastas do coração do meu filho. Álvaro soluçou, sentindo o peso de anos de escolhas erradas caírem sobre ele de uma vez. Mas a visão ainda não tinha terminado. Maria mostrou a ele o futuro que o esperava se nada mudasse. Ele se viu velho, sozinho, cercado de papéis de processos judiciais. A empresa falida. A reputação destruída. Amigos que o abandonaram. E, no fim, uma cama de hospital, onde ele morria sem ninguém ao lado, sem uma oração, sem uma mão amiga. É isso que eu quero? Perguntou ela, suave mas direta. Morrer rico de bens, mas pobre de amor? Morrer aplaudido por poucos, mas lembrado com amargura por muitos? Ele não conseguia responder. Apenas chorava. Então, Maria mostrou outra imagem, a mesma cena, mas diferente. Ele se via voltando até Marta, pedindo perdão, corrigindo a injustiça. Viu a casa à beira do Tietê se transformando em uma pequena praça florida, com um oratório dedicado à Virgem. Viu famílias descansando ali, crianças brincando, gente orando. E viu-se, já velho, mas em paz, ajoelhado naquele mesmo lugar, rezando com lágrimas de gratidão. Este é o caminho da vida, disse Maria. O caminho da reparação, da humildade, do amor verdadeiro. Álvaro ergueu o rosto, encharcado de lágrimas. Eu quero isso, eu quero consertar. Mas como? Como eu conserto tudo o que fiz? Maria sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, mas cheio de esperança. Começas amanhã. Começas com Marta. Começas com verdade. E eu estarei contigo, porque todo filho que se arrepende de coração é acolhido pela misericórdia. A luz ao redor começou a diminuir. As visões desapareceram. O quarto voltou aos poucos. Álvaro estava no chão, de joelhos, ao lado da cama, o rosto molhado de lágrimas. A Virgem Maria ainda estava ali, mas começava a se desvanecer como uma névoa suave. Lembra-te, Álvaro, ela disse, antes de desaparecer completamente. A justiça feita por amor cura feridas que o dinheiro nunca alcança. E, num último brilho de luz azulada, ela sumiu. Álvaro ficou sozinho, no silêncio da madrugada, respirando com dificuldade, o peito pesado, mas, pela primeira vez em anos, sentindo algo que tinha esquecido, arrependimento verdadeiro. E com ele, a primeira semente de uma mudança real. A luz da manhã começou a entrar pela janela, mas Álvaro ainda estava no mesmo lugar, de joelhos ao lado da cama. Tinha passado o resto da madrugada assim, em silêncio, tentando processar tudo o que tinha visto. O corpo doía. As pernas estavam dormentes. Mas a dor maior era outra. Vinha de dentro, de um lugar que ele tinha ignorado por tempo demais. Levantou-se devagar, apoiando-se na cama, e olhou ao redor. O quarto estava normal. Tudo em ordem. A janela fechada. A luz do dia entrando clara. Nenhum sinal da presença que estivera ali horas antes. Por um instante, quis acreditar que tinha sido apenas um sonho.
Um pesadelo. Algo que a mente cansada tinha inventado. Mas não era. Ele sabia. Sentia. A marca daquela visitação estava gravada dentro dele como fogo. Foi até o banheiro, lavou o rosto com água fria, olhou-se no espelho. Os olhos estavam vermelhos, inchados. O rosto parecia envelhecido. Mas havia algo diferente. A máscara tinha caído. Não era mais o empresário bem-sucedido, o homem esperto, o negociador habilidoso. Era apenas Álvaro. Um homem que tinha errado. Muito. O que eu fiz? Murmurou para o próprio reflexo. Meu Deus, o que eu fiz com aquela mulher? Sentou-se na beirada da banheira, a cabeça entre as mãos, e chorou de novo. Não era choro de autopiedade. Era choro de quem finalmente enxerga a verdade e não consegue mais fugir dela. Depois de algum tempo, levantou-se, trocou de roupa e foi até a sala. Parou diante da estante onde ficava a pequena imagem de Nossa Senhora. Ajoelhou-se ali mesmo, sem cerimônia, sem pensar se alguém ia ver. Mãe, começou, a voz trêmula. Eu não sei rezar direito. Faz tempo que eu não rezo de verdade. Mas eu preciso te pedir perdão. Perdão por tudo. Por ter pisado na dignidade de tanta gente. Por ter me achado melhor que os outros. Por ter usado o nome de Deus para justificar minha ganância. Fez uma pausa, respirando fundo. Eu vi tudo. A senhora me mostrou tudo. E eu não tenho desculpa. Eu sabia. Lá no fundo, eu sempre soube que estava errado. Mas eu escolhi não ver. Escolhi o dinheiro, o conforto, o orgulho. As lágrimas voltaram, mas dessa vez ele não tentou esconder. Me ajuda a consertar isso. Me ajuda a ser um homem diferente. Eu não quero morrer do jeito que a senhora me mostrou. Sozinho, vazio, sem amor. Eu quero mudar. De verdade. Ficou ali por mais alguns minutos, em silêncio, apenas sentindo uma paz estranha ir tomando conta do peito. Não era a paz da certeza, mas a paz de quem finalmente parou de lutar contra a verdade. Quando se levantou, sabia o que precisava fazer. Pegou o celular, conferiu o endereço que tinha guardado nos arquivos antigos da empresa. O barraco às margens do Tietê. O lugar que ele tinha empurrado para Marta como se fosse um favor. Olhou o relógio. Ainda era cedo, mas não importava. Não podia esperar. Cada minuto de atraso era um minuto a mais de injustiça. Desceu até a garagem, entrou no carro e começou a dirigir. O trajeto era longo. Saiu da região nobre, atravessou avenidas movimentadas, entrou em ruas cada vez mais simples, até chegar nas margens do rio. O cheiro foi a primeira coisa que o atingiu quando desceu do carro. Aquele cheiro forte, de água parada, de esgoto, de abandono. Olhou ao redor, casas improvisadas, ruas de terra, crianças descalças brincando perto de poças de água suja. Como eu pude, murmurou, sentindo a náusea subir. Como eu pude colocar alguém para viver aqui? Caminhou devagar até o barraco de Marta. Reconheceu pela descrição: telhado torto, paredes rachadas, quintal enlameado. Bateu na porta de madeira com a mão trêmula. Demorou alguns segundos. Então, a porta se abriu. Marta apareceu, com um pano nas mãos, o rosto cansado, os olhos surpresos. Seu Álvaro? Perguntou, sem entender. Ele ficou parado, sem saber por onde começar. Olhou para ela, realmente olhou, pela primeira vez. Viu as mãos rachadas de tanto trabalho. Viu as rugas que não estavam lá antes. Viu o peso da injustiça marcado naquele rosto. Marta. Começou, a voz falhando. Eu vim pedir perdão. Ela franziu a testa, confusa. Perdão? Do quê? Álvaro respirou fundo, sentindo as lágrimas subirem de novo. Do que eu fiz com você. Da forma como eu te demiti. Dessa casa. Ele apontou ao redor, a voz quebrando. Isso aqui não é uma casa. É uma humilhação. E eu sabia. Eu sempre soube. Mas eu escolhi te enganar porque era mais fácil para mim. Mais barato. Mais conveniente. Marta ficou em silêncio, os olhos arregalados, processando aquelas palavras. Álvaro continuou, incapaz de parar. Eu te usei. Usei tua necessidade, teu desespero, tua boa vontade. E ainda me achei esperto por isso. Ainda contei pros outros como se fosse um negócio bom. Mas era roubo, Marta. Era injustiça pura. E eu peço perdão. Do fundo do meu coração, eu peço perdão. Ela não respondeu de imediato. Olhou para ele, depois para o chão,
depois para dentro da casa. João apareceu atrás dela, estranhando a presença do antigo patrão da mãe. Mãe, tá tudo bem? Marta assentiu devagar, ainda processando. Tá, meu filho. Volta lá pra dentro. Quando ficaram sozinhos de novo, ela cruzou os braços, não em defesa, mas como quem segura o próprio peso. Por que o senhor veio aqui hoje? Perguntou, a voz baixa. Depois de tanto tempo. Álvaro olhou para ela com os olhos marejados. Porque eu tive uma visita na madrugada. Uma visita que me mostrou a verdade. Nossa Senhora, a Virgem Maria, ela veio até mim. Me mostrou tudo o que eu fiz, tudo que você sofreu. E me deu uma chance de consertar. Marta arregalou os olhos. Levou a mão ao peito, sentindo algo se mexer por dentro. A senhora murmurou. Ela ouviu. Álvaro assentiu. Ela ouviu. E agora eu preciso fazer o certo. Eu vou cancelar aquele acordo. Vou te pagar tudo o que era seu por direito, com juros, com correção. E vou te dar uma casa de verdade. Uma casa digna, longe daqui, num lugar seguro. Não é favor. É justiça. É o mínimo que eu devia ter feito desde o começo. Marta sentiu as lágrimas escorrerem, mas dessa vez não eram lágrimas de dor. Eram de alívio, de esperança, de uma justiça que finalmente chegava. Eu não sei o que dizer, confessou. Álvaro deu um passo à frente, as mãos tremendo. Não precisa dizer nada. Só me perdoa, se conseguir. Eu não mereço, eu sei. Mas eu vou passar o resto da minha vida tentando ser um homem diferente. Tentando consertar o que destruí. Marta olhou para ele por um longo momento. Viu a sinceridade no rosto dele. Viu o arrependimento real. E, lembrando-se da oração que tinha feito naquela noite de chuva, lembrou-se também das palavras que dissera. Eu não quero mal para ele. Eu só queria justiça. Respirou fundo e, com a voz firme mas suave, respondeu. Eu te perdoo. Porque Nossa Senhora me ensinou que o perdão liberta a gente também. Mas o Senhor precisa mudar de verdade. Não só comigo. Com todo mundo que o Senhor magoou. Álvaro assentiu, soluçando. Eu vou. Eu prometo que vou. Naquele instante, uma brisa leve passou entre eles, trazendo um perfume suave, como de flores frescas. Os dois sentiram. Olharam ao redor, mas não viram nada. Apenas sentiram uma presença materna, silenciosa, aprovando aquele primeiro passo. Álvaro saiu dali com o coração mais leve, mas consciente de que aquele era só o começo. Tinha muito a reparar. Muitas pessoas a procurar. Muitas injustiças a desfazer. Marta fechou a porta devagar, encostou-se nela e olhou para a pequena imagem de Maria no canto da sala. A senhora ouviu, mãe, sussurrou, sorrindo entre lágrimas. A senhora realmente ouviu. E, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que o peso tinha sido dividido. Que não estava mais sozinha carregando aquela dor. A mudança tinha começado. E ela vinha do céu, passando pelo coração quebrado de um homem orgulhoso, até alcançar o coração ferido de uma viúva que nunca deixou de acreditar. Os dias seguintes foram de movimento. Não era mais o movimento apressado de quem foge da verdade, mas o movimento firme de quem finalmente decidiu enfrentá-la. Na segunda-feira de manhã, Álvaro chegou cedo ao escritório. Chamou o advogado da empresa, o contador e a gerente de recursos humanos para uma reunião urgente. Eu preciso revisar todos os acordos de demissão dos últimos 5 anos, disse, com uma seriedade que ninguém esperava. Quero saber quantas pessoas saíram daqui sem receber o que era delas por direito. Quero nomes, valores, endereços. A gerente trocou olhares com o advogado, sem entender. Mas, senhor Álvaro, alguns desses casos já prescreveram. Não há obrigação legal de... Eu não tô falando de obrigação legal, interrompeu ele, firme. Tô falando de obrigação moral. Essas pessoas confiaram em mim. E eu enganei elas. Agora eu vou consertar. Nos dias seguintes, Álvaro começou a entrar em contato, um por um, com os ex-funcionários que tinham sido lesados. Alguns desconfiaram. Outros choraram ao telefone. Cada visita era uma nova lição de humildade. Marta começou a receber as primeiras mudanças concretas. Álvaro contratou um advogado para cuidar de toda a parte burocrática. O acordo anterior foi anulado. Ela recebeu o valor integral da rescisão com juros e correção monetária. Mas não parou por aí. Álvaro comprou uma casa simples, mas digna, em um bairro seguro, longe do rio. 3 quartos, quintal pequeno,
Janelas que fechavam direito, telhado firme. Quando levou Marta para conhecer, ela entrou devagar, tocando as paredes como se não acreditasse. "É minha?" perguntou, a voz trêmula. "É sua", respondeu Álvaro. "De verdade. Escritura no seu nome. Sem dívida, sem pegadinha. É o mínimo que eu devia ter feito desde o começo." João, ao lado da mãe, olhou ao redor com os olhos brilhando. "Mãe, aqui não tem goteira. E não tem cheiro ruim." Marta riu, chorando ao mesmo tempo. Naquela noite, na casa nova, Marta arrumou a pequena imagem de Nossa Senhora em um cantinho especial da sala. Acendeu uma vela e ficou ali, em silêncio, apenas agradecendo. Enquanto isso, Álvaro teve uma ideia. Trabalhou com a prefeitura para transformar aquele pedaço de margem onde ficava o barraco. Limpou o terreno, plantou árvores, construiu uma pequena praça com bancos e, no centro, um oratório dedicado à Virgem Maria. Quando a obra ficou pronta, Marta ficou parada diante do oratório, onde uma imagem bonita de Nossa Senhora tinha sido colocada, com flores aos pés. "Era aqui", murmurou ela. "Era aqui que ficava aquele barraco." Álvaro, ao lado, assentiu. "Era. Mas agora é um lugar de esperança. Um lembrete de que Deus transforma até as piores injustiças em algo novo, quando a gente se arrepende de verdade." A reparação não tinha sido rápida, nem fácil, mas tinha sido real. E ela estava apenas começando a florescer. Alguns meses depois, a vida tinha encontrado um ritmo novo. A pequena praça às margens do Tietê se tornou um ponto de encontro para a comunidade. Crianças brincavam no parquinho enquanto mães conversavam nos bancos. Idosos vinham pela manhã para rezar diante do oratório da Virgem Maria, onde flores frescas eram trocadas toda semana por voluntários. Marta visitava o lugar com frequência. Gostava de sentar ali, olhar para o rio e lembrar de como tudo tinha sido diferente. Não com amargura, mas com gratidão. Certa tarde, enquanto observava João brincando com algumas crianças da vizinhança, uma moradora se aproximou. "Dona Marta, a senhora conhece a história desse lugar? Dizem que aqui era um barraco velho, e que o dono da empresa que fez essa praça mora bem longe daqui. Por que ele fez isso?" Marta sorriu suavemente. "Porque ele aprendeu que justiça e misericórdia andam juntas. E que nunca é tarde para consertar o que a gente errou." A mulher assentiu, pensativa, e foi embora. Marta ficou mais um pouco, rezando baixinho um terço que agora carregava sempre na bolsa. Na empresa, a transformação também era visível. Álvaro criou um fundo de assistência para funcionários em dificuldade, oferecendo ajuda com saúde, educação e emergências familiares. O ambiente de trabalho mudou. As pessoas trabalhavam com mais dignidade, sabendo que não eram apenas números em uma planilha. Marta aceitou o convite para trabalhar meio período na área social da empresa. Ali, ela ajudava outras famílias que passavam por situações parecidas com a que ela tinha vivido. Sua história silenciosa de sofrimento e fé se tornou inspiração para muitos. Certa manhã, enquanto organizava cestas básicas para distribuição, Álvaro entrou na sala. "Marta, tem um minuto?" Ela assentiu. Os dois caminharam até a pequena sala de descanso. "Eu só queria agradecer", disse ele, com sinceridade, "por me perdoar, por aceitar trabalhar aqui de novo, por me dar a chance de mostrar que mudança verdadeira é possível." Marta olhou para ele com serenidade. "A mudança não foi só sua, seu Álvaro. Foi minha também. Eu aprendi que segurar mágoa não resolve nada. E que, quando a gente entrega tudo nas mãos de Nossa Senhora, ela cuida de um jeito que a gente nem imagina." João passou no vestibular para uma universidade pública, começou a estudar engenharia e passou a ajudar em projetos de moradia digna para comunidades carentes. No dia da formatura do ensino médio, abraçou a mãe e disse: "A gente conseguiu, mãe. Deus não abandonou a gente." Marta, chorando de alegria, apenas assentiu. Álvaro, por sua vez, começou a ser procurado por outros empresários que queriam entender como ele tinha mudado a cultura da empresa sem perder lucratividade. Em uma palestra, alguém perguntou: "O que te fez mudar tanto, Álvaro?" Ele respirou fundo antes de responder: "Eu tive um encontro com a verdade. E descobri que sucesso sem justiça é uma mentira bonita. Prefiro dormir em paz sabendo que não devo nada a ninguém, do que ter tudo e carregar o peso da injustiça." Numa tarde de sábado, Álvaro foi sozinho até a praça que havia construído. Sentou-se num dos bancos, observando as crianças brincarem, as famílias passearem. Sentiu uma paz que nunca tinha experimentado antes.
Foi até o oratório, ajoelhou-se e rezou em silêncio. Ao abrir os olhos, percebeu um perfume suave, como de rosas frescas. Olhou ao redor, mas não havia flores ali. Apenas sentiu aquela presença materna, silenciosa, aprovando o caminho que ele tinha escolhido. Obrigado, mãe, sussurrou, por não desistir de mim. A restauração não tinha acontecido de uma hora para outra. Tinha exigido humildade, esforço e a coragem de enfrentar os próprios erros. Mas, aos poucos, a vida de todos os envolvidos tinha sido transformada. O orgulho tinha dado lugar à compaixão. A injustiça tinha sido substituída pela reparação. E a dor tinha se tornado semente de esperança. Passaram-se anos. A pequena praça às margens do Tietê continuava viva, frequentada, cuidada. O oratório de Nossa Senhora se tornou ponto de peregrinação silenciosa para quem buscava consolo e justiça. Muitos não sabiam a história completa daquele lugar, mas sentiam a paz que ele emanava. Marta, já com cabelos mais brancos, visitava o lugar toda semana. Levava flores, limpava o oratório, conversava com os moradores. Sua vida tinha sido reconstruída, não apenas materialmente, mas espiritualmente. João, agora formado, trabalhava em projetos sociais e sempre dizia: Mãe, tudo o que eu faço hoje é por causa do que você me ensinou, que a fé verdadeira não desiste, mesmo quando tudo parece perdido. Álvaro, também mais velho, tinha se tornado um empresário respeitado não pelo tamanho de sua fortuna, mas pela integridade de seu caráter. Muitos o procuravam para contar suas próprias histórias de arrependimento e mudança. Ele sempre ouvia com paciência e terminava dizendo: A justiça feita por amor cura feridas que o dinheiro nunca alcança. Numa tarde especial, Marta e Álvaro se encontraram no oratório. Haviam combinado de rezar juntos, algo que faziam de tempos em tempos, como forma de agradecer pela transformação que tinham vivido. Ajoelhados diante da imagem de Maria, cada um com seu terço nas mãos, sentiram novamente aquela presença suave. Não viram nada. Não ouviram vozes. Mas ambos perceberam, no coração, uma certeza profunda. A mãe que tinha ouvido o clamor de uma viúva e visitado o coração de um pecador continuava ali, acompanhando, protegendo, conduzindo. Quando terminaram a oração, Marta olhou para Álvaro e disse com ternura: Sabe, seu Álvaro, essa história não é só nossa. É de todo mundo que um dia se sentiu injustiçado, ou que cometeu uma injustiça. Porque mostra que sempre há um caminho de volta. Sempre há uma chance de recomeçar. Ele concordou, os olhos marejados. E mostra também que, quando a gente pede ajuda à Mãe de Deus, ela nunca deixa a gente sozinho. Saíram dali juntos, caminhando devagar pela pracinha que antes era dor e agora era esperança. O sol começava a se pôr, pintando o céu de dourado. E, no coração de cada um, a certeza de que nenhum erro é grande demais quando há arrependimento sincero, e nenhuma dor é esquecida quando há uma mãe no céu que ouve, acolhe e transforma. Se essa história tocou seu coração, talvez seja o momento de escrever amém nos comentários. Às vezes, um simples amém é o começo de uma cura que você nem imaginava. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa acreditar novamente. E inscreva-se no canal para ouvir mais histórias de fé e amor como esta, porque a misericórdia de Deus é maior que qualquer erro, e o amor de Maria é refúgio para todo coração ferido. Amém.